Daniel Moretti, um jovem criptógrafo, e Amélia Lauren, uma especialista em linguagens antigas, unem forças para decifrar o enigma do manuscrito Voynich, um dos maiores mistérios históricos da humanidade. Eles descobrem que o manuscrito não é apenas um enigma indecifrável, mas um mapa codificado que leva a um artefato de uma civilização perdida, um artefato que poderia alterar o curso da história. À medida que se aprofundam no mistério, uma sociedade secreta conhecida como Ordem da Serpente começa a persegui-los, tentando capturar o manuscrito e usar o poder contido nele para controlar o mundo. Durante sua jornada, que os leva a locais históricos e remotos, eles descobrem que o avô de Daniel, um historiador que desapareceu enquanto estudava o manuscrito, está vivo e nas mãos da Ordem. Com a ajuda da irmã de Daniel, Sofia, eles enfrentam perigos físicos e mentais enquanto desvendam os segredos ocultos nas páginas do manuscrito. Ao final, a verdade revelada sobre o artefato é ainda mais assustadora do que eles poderiam imaginar. Ele contém um poder tão antigo e perigoso que, se caísse nas mãos erradas, poderia destruir o mundo moderno. Daniel e Amélia precisam escolher entre destruir o artefato para sempre ou usá-lo para restaurar o equilíbrio perdido do mundo, mas a escolha vem com um preço que mudará suas vidas para sempre. Daniel e Amélia descobrem que o manuscrito Voynich não é apenas um mapa para o artefato, mas também um diário pessoal de seu criador, um ser que pode não ser humano. O manuscrito documenta o primeiro encontro de uma civilização perdida com uma força desconhecida que lhes deu conhecimento além do tempo. Porém, essa força corrompeu os custódios do véu, levando à destruição de sua civilização. Ao final, Daniel descobre que seu avô, considerado desaparecido, foi capturado pela Ordem da Serpente e está vivo, sendo mantido em cativeiro para que ele ajude a decifrar o restante do manuscrito. O avô de Daniel foi o verdadeiro guardião do segredo, e agora cabe a Daniel continuar seu legado e impedir que a Ordem ative o artefato. Daniel Moretti sempre acreditou que o manuscrito Voynich era apenas mais um desafio intelectual. Sentado em sua pequena mesa de trabalho, com várias folhas espalhadas, ele estava imerso em seu mundo de códigos, símbolos e anagramas. Mas algo estava diferente naquele dia. Havia algo mais, algo oculto. Foi então que ele recebeu a mensagem. Amélia Lauren, uma das mais respeitadas especialistas em linguagens antigas, havia lido um de seus artigos sobre decifração e propôs um encontro. Daniel nunca imaginou que sua pesquisa sobre o Voynich o levaria a essa inesperada parceria, e a uma jornada que mudaria sua vida. Ao encontrá-la na Biblioteca Nacional, Daniel notou o ar confiante de Amélia, sua curiosidade incontrolável. Acredito que o Voynich pode conter mais do que simples símbolos indecifráveis, disse ela. E se o código que procuramos for a chave para algo muito mais antigo? Esse momento foi o início de uma colaboração inesperada. Daniel, inicialmente cético, se viu intrigado pelo entusiasmo de Amélia. Juntos, eles começaram a desvendar segredos escondidos nas páginas misteriosas. Daniel e Amélia começaram a trabalhar de forma incansável, passando dias e noites mergulhados no manuscrito. Códigos ocultos, padrões repetidos e imagens de plantas desconhecidas começaram a se alinhar. Foi Amélia quem fez a primeira descoberta significativa, um fragmento de texto que parecia ser um mapa codificado. Esse mapa indicava locais antigos, mencionando sítios arqueológicos que haviam sido considerados sem importância. Um desses locais estava em Göbekli Tepe, na Turquia, uma das ruínas mais antigas do mundo, e o lugar perfeito para o início de uma aventura. Mas, à medida que se aproximavam de uma grande descoberta, algo começou a ficar claro. Eles estavam sendo observados. A Ordem da Serpente, uma sociedade secreta que acreditava no poder absoluto do artefato descrito no manuscrito, estava ciente de seus avanços e se movia nas sombras. Foi em uma noite silenciosa, enquanto trabalhavam no manuscrito, que Daniel recebeu um aviso anônimo. Vocês estão mexendo com forças que não podem controlar. Pare agora ou enfrente as consequências.
Ignorando as ameaças, Daniel e Amélia viajaram para Göbekli Tepe, acreditando que o local poderia conter mais pistas sobre a civilização perdida. No entanto, assim que chegaram, perceberam que não estavam sozinhos. Marcus Valerian, o líder implacável da Ordem da Serpente, estava à frente deles. Com ele, vinham mercenários disfarçados de arqueólogos. Amélia e Daniel mal tiveram tempo de reagir antes de serem perseguidos. Um tiroteio irrompeu nas ruínas, forçando-os a fugir. Correndo por túneis antigos e ocultos, os dois se viram envolvidos em um jogo mortal. Ao escapar por uma passagem subterrânea, eles descobriram uma câmara esquecida, um santuário construído pela antiga civilização dos Custódios do Véu. Nessa câmara, as paredes eram cobertas por símbolos que espelhavam os desenhos do manuscrito Voynich. Este era o verdadeiro ponto de partida. No centro da câmara havia um pedestal com um objeto, uma pequena caixa selada com inscrições antigas. Daniel, ao tocá-la, sentiu uma estranha energia percorrer seu corpo. A Ordem da Serpente estava certa, disse ele, ofegante. Este artefato pode mudar tudo. Quando escaparam de Göbekli Tepe, Daniel e Amélia encontraram refúgio em uma vila turca próxima, onde puderam se recompor. Durante a noite, eles discutiram o que haviam encontrado, o artefato da câmara. Era um item poderoso, com potencial para alterar a própria percepção da realidade, como se as leis do tempo e espaço fossem flexíveis. Mas antes que pudessem decidir o que fazer com ele, Marcus Valerian apareceu. Ele não estava interessado em matar Daniel ou Amélia, pelo menos não ainda. Ele tinha outras intenções. Marcus revelou que o avô de Daniel, Luca Moretti, havia feito parte da Ordem da Serpente antes de desaparecer misteriosamente. Luca era um dos poucos que quase havia decifrado o manuscrito antes de desaparecer, levando parte dos segredos com ele. Seu avô, disse Marcus, foi mais longe do que você imagina. Ele sabia o poder que o artefato detinha, mas escolheu se esconder em vez de compartilhá-lo. Daniel ficou chocado. Como seu avô poderia estar envolvido com uma sociedade tão perigosa? A busca por respostas tornou-se pessoal. Seguindo pistas fornecidas por Marcus, Daniel e Amélia viajaram para a Itália, onde descobriram uma antiga casa de campo que pertencia ao avô de Daniel. Escondida nas montanhas, a casa continha uma sala secreta, cheia de diários e anotações de Luca Moretti sobre o Voynich. Foi aqui que Daniel encontrou a revelação mais perturbadora de todas. Seu avô ainda estava vivo, mantido em cativeiro pela Ordem da Serpente. A Ordem estava usando Luca para decifrar as partes finais do manuscrito, mas ele vinha resistindo há anos. Agora, a missão não era apenas sobre o manuscrito. Era uma missão de resgate. Com a ajuda de Sofia, a irmã de Daniel, eles conseguiram rastrear o local onde Luca estava preso, uma fortaleza nas montanhas da Suíça, onde a Ordem da Serpente realizava seus rituais secretos. O tempo estava se esgotando, pois a Ordem planejava usar o artefato em um ritual para reverter o tempo e alterar eventos históricos a seu favor. O confronto final foi intenso. Daniel, Amélia e Sofia invadiram a fortaleza, lutando contra os agentes da Ordem. Ao libertar Luca, Daniel se viu frente a frente com seu avô pela primeira vez em décadas. Luca estava fraco, mas determinado a impedir que a Ordem conseguisse o que queria. Enquanto a batalha se desenrolava, Marcus Valerian começou a ativar o artefato. O tempo começou a distorcer ao redor deles, passado e presente se sobrepondo em uma confusão caótica. Luca, em um último ato de sacrifício, usou seus últimos fragmentos de conhecimento sobre o manuscrito para parar o processo. Ele se ofereceu como chave para o artefato, bloqueando seu poder para sempre. Daniel assistiu, impotente, enquanto o avô desaparecia em uma onda de energia, encerrando o ciclo de poder do artefato.
Com a destruição do artefato, a Ordem da Serpente foi desmantelada, e o manuscrito Voynich voltou a ser apenas um enigma incompleto, indecifrável.